Acabou de sair a pesquisa Quest, que eu tinha anunciado aqui para vocês. Nunes 24, Boulos 20... Só isso. Nunes 24, Boulos 23 e Marçal 21. Ou seja, os três em empate técnico. Uma diferença, um ponto de diferença para o Nunes em relação ao Boulos, 2 pontos de diferença para o Boulos em relação ao Pablo Marçal. Ou seja, segundo a Quest, hoje nós poderemos ter qualquer cenário de segundo turno. Pode ser Nunes e Boulos? Pode. Pode ser Nunes e Marçal? Pode. Pode ser Boulos e Marçal? Também. Os três empatados, absolutamente empatados. Pesquisa Quest, divulgada há minutos, mostra Ricardo Nunes com 24% das intenções de voto. Guilherme Boulos tem 23% das intenções de voto e Pablo Marçal 21% das intenções de voto. Os três seguem em empate técnico triplo na liderança da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Vamos comparar Quest com Quest. A edição de hoje, a rodada de hoje da pesquisa, hoje é dia 30, a anterior foi no dia 24. Nunes oscilou negativamente 1 ponto percentual, 25 para 24, margem de erro. Boulos manteve os 23 e Marçal oscilou positivamente 1 ponto, de 20 para 21, ou seja, em uma semana o quadro não mudou. Teve o debate do Flow, teve agressão, teve investigação policial, teve as declarações de todos os candidatos, teve o debate do sábado da TV Record, a gente nem falou dele aqui, né, mas foi um debate super comportado, relativamente tranquilo. Né? Nada, esses são os números de agora? Olha aí. A Tainá já aprontou rapidinho pra gente, o Thiago já colocou na tela. Nunes, 24, 25. Boulos, 23, 23. Marçal, 21, 20. Os três em empate técnico. Qualquer um deles pode estar no segundo turno e qualquer um deles pode estar fora. A Tabata subiu de 8 para 10, é margem de erro. O Datena tem 6, tinha 6 também. A Marina Helena tinha 2 e tem 2. Indecisos, 6%. Branco, nulo ou não vão votar, 9%. Bom, como eu dizia, nada alterado. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos para mais ou para menos. Ela foi feita entre os dias 27 e 29. 29 foi ontem, 27 foi sexta, certo? Então foi entre sexta e domingo. Já pega todo o rescaldo do debate do Flow e pega um pouquinho ainda do debate da Record que foi realizado no sábado à noite. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A Quest tem, eu mostrei agora há pouquinho, nós mostramos, né, para vocês a Atlas Intel, que faz as entrevistas pela internet. A Quest faz em locais, ela vai até um determinado imóvel e faz a pesquisa ali. O Datafolha faz em corredor de passagem, então ele espera as pessoas aqui na avenida aqui da frente, escolhe determinados pontos, né? Eles têm esses pontos todos já previamente identificados, são fluxos de pessoas, é ali que o Datafolha faz as suas pesquisas, então cada um deles tem o seu método. Né? Na espontânea, que é quem é que está na cabeça do eleitor, você não apresenta quem são os candidatos. De bate pronto, quem você vota para prefeito? O cara vai, não sei o que. Né? Tem muita gente que não lembra, outros não entraram em contato. O Boulos é o mais lembrado, com 17%. E aí o Marçal e o Nunes são lembrados por 14%. A Tabata por 4%, o Datena por 1%, gente. O Datena, que é o mais conhecido de todos eles, está na televisão há 30 anos, todo dia, 4 horas, com boa audiência, numa das maiores redes de televisões do mundo. 1%. Mesmo índice da Marina Helena, uma campanha muito ruim mesmo. Né? Segundo turno, simulações de segundo turno, vamos lá. O Nunes e o Guilherme Boulos venceriam o Pablo Marçal no segundo turno. Então vamos para um hipotético segundo turno, segundo a Quest, de Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. 49 para o Nunes, 33 para o Boulos. É uma boa vantagem do prefeito de São Paulo, hein? São 16 pontos de vantagem. Na pesquisa anterior da semana passada, também da Quest, o Nunes tinha 49 e o Boulos tinha 32, 1 ponto a menos. Vamos para outro cenário. Nunes e Marçal. O Nunes teria 53, o Pablo Marçal teria 26. Aí a vantagem do Ricardo Nunes é ainda maior,
em relação à vantagem que ele tem sobre o Guilherme Boulos. E um outro cenário possível de segundo turno entre Boulos e Marçal. O Boulos ganha, mas a vantagem é curta. 5 pontos. 41-36. Exatamente o mesmo cenário da semana passada. 41-36, com quase 20% de nulo ou branco, 19% de nulo ou branco e 4% de indeciso. Na análise de decisão do voto, ou seja, quando o pesquisador pergunta, você tem certeza do voto? Você pode mudar o seu voto? Ou você está fechado com esse candidato ou com essa candidata? Isso é certeza do voto, é aquele cara que não muda mais. Na análise de decisão do voto, quando o entrevistado é perguntado se a escolha apontada no cenário estimulado é definitiva ou ainda pode mudar, 66% dos eleitores dizem que já é definitivo, que não mudam mais. Porém, 33%, é muita gente, 33% dizem que estão no jogo. Olha, eu escolhi, mas até domingo. Aí tem aquela conversa com o vizinho, tem o parente que tenta convencer, o colega de trabalho que diz não faz isso, não vota aqui, vota lá, se votar assim acontece aqui, se votar lá acontece isso. Esse papo, a gente sabe que roda e roda bastante, né? Quem é que tem mais certeza do voto? Os eleitores do Guilherme Boulos. 78% de quem vai votar no Boulos está fechado com o Boulos, não muda. O segundo, Pablo Marçal. 71% deles diz o seguinte, não mudo. Estou com o Marçal e não abro. O Nunes, 65% deles dizem que vão votar no Nunes, que não mudam. Rejeição, isso aqui é importante também. O Datena, o Datafolha deu o Marçal como mais rejeitado, se lembram? Foi a última pesquisa da semana passada, né? 48% de rejeição. O Datena, minha gente, tem 68% de rejeição. Ou seja, de cada 10 pesquisados pela Quest, 7 dizem... A rejeição o que é? O cara te pergunta assim, em quem desses aqui, em quem você não vota de jeito nenhum? Ah, porque eu voto nesse, mas eu poderia votar nesse, eu poderia votar naquele, agora de jeito nenhum. Nem que Cristo apareça na urna e me diga, vota no fulano, eu não voto. Datena. De cada 10 entrevistados, 7 dizem que não votam no Datena, nem com reza braba. Depois, Pablo Marçal, 52% de rejeição. É importante registrar que a do Datena é 68%, já era 68%. A rejeição ao Pablo Marçal está em 52%, era de 50%. Oscilou na margem de erro também. Mas é uma rejeição impeditiva. Por isso que o Marçal pede para todo mundo no segundo turno. Ele perde, inclusive, para quem tem rejeição quase igual a dele, ligeiramente mais baixa, que é a do Boulos. O Boulos também tem uma rejeição com a qual ele vai ter de lidar de alguma maneira nesse segundo turno. 49%, se passar, né? 49%. Eram 50%. E aqui vem a explicação do porquê que o Nunes, quando chega ao segundo turno, segundo a pesquisa, vence tanto o Nunes, vence tanto o Marçal quanto o Boulos. A rejeição dele é de 38%. Ela é muito mais baixa do que a rejeição do Boulos, que é de 49%, 11 pontos, e muito mais baixa do que a do Marçal, que é de 52%, 14 pontos. Então ali, segundo turno, quem eu não quero que ganhe esse, então eu voto no outro, voto no adversário. Aqui está explicada a vantagem do Ricardo Nunes em relação aos adversários, embora ele tenha problema para chegar ao segundo turno. Ou problema não, né? Ele tem o mesmo problema que o Marçal e o Boulos, né? Alguém vai ficar fora. A Tabata Amaral, vejam que o Nunes é prefeito, hein? É para ter uma rejeição alta, mais alta, né? Mas ele não tem. Ele tem a mesma rejeição da Tabata, por exemplo. Ele tem 38%, a Tabata tem 37%. O Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, responsável pela pesquisa, disse que a rejeição do Pablo Marçal, deixa eu achar aqui. Para Felipe Nunes, diretor da Quest, a rejeição de Marçal, que ultrapassou os 50%, está no limite do número considerado impeditivo para que uma candidatura seja competitiva num eventual segundo turno. A candidatura do Marçal só é competitiva num segundo turno se o adversário dele for o Guilherme Boulos, que tem uma rejeição quase tão grande quanto a dele, né? Mas aí a gente vai partir para uma outra eleição. Nós estamos chegando
para a eleição municipal em São Paulo mais disputada da história. É a mais violenta e será, consequentemente, a mais disputada. Não sei se há vínculo entre essas duas coisas, né? Mas talvez também não seja uma coincidência. Nós chegaremos ao domingo sem saber qual será o segundo turno em São Paulo. Eu não me lembro disso ter acontecido na história recente da cidade. 2008 foi uma eleição disputada, mas a gente já sabia que o Kassab iria. A Marta e o Alckmin, na época, não tinham uma intenção de votos assim tão próxima. A campanha já mostrava que o Alckmin ficaria de fora. Estou tentando lembrar de cabeça aqui. 2008, depois 2004 era Serra e Marta, todo mundo sabia. 2008 era o Kassab, já contra a Marta. Nessa eleição a que eu me referi, que o Alckmin ficou de fora do segundo turno, mas também já era caçapa cantada. Depois, 2012, Haddad e Serra iriam para o segundo turno, também todo mundo sabia. 2016 não teve segundo turno, o Dória ganhou no primeiro turno. E depois, 2020, também todo mundo sabia que ia dar Bruno Covas e Boulos no segundo turno. Vamos voltar para 2000, quando a Marta ganhou do Maluf. Essa foi uma eleição disputada. O Alckmin ficou de fora do segundo turno por pouquíssima diferença em relação à Marta Suplicy, que depois ganhou a eleição. Então, talvez desde 2000, né, a gente não tenha uma eleição tão... Embora lá em 2000 as pesquisas de intenção de voto já identificassem um favoritismo da Marta e do Maluf para irem ao segundo turno. O que foi surpreendente foi o desempenho do Alckmin naquela eleição. Ele era vice do Covas, vice-governador de São Paulo, e foi lançado pelo PSDB. Pouca gente o conhecia, né? Político do interior do estado, deputado, fundador do PSDB, vice-governador, mas não era uma figura assim que ia concorrer com duas figuras absolutamente conhecidas do paulistano naquela altura do campeonato, Paulo Maluf e Marta Suplicy, né? E na realidade, o surpreendente naquela eleição foi o desempenho do Alckmin no dia da eleição, né? Mas eu não me lembro de a gente ter chegado tão perto do domingo de eleição com 3 candidatos empatados tecnicamente em primeiro lugar. Um deles vai ficar de fora. A gente tem de levar em consideração, como sempre repetimos aqui, o movimento do fim de semana, né? Depois do debate da Globo, 20 pontos de audiência, né? Muita gente vai começar a tomar decisão. E é aquela hora, conversa com o vizinho, conversa com o primo, fala com o marido, fala com a esposa, com os filhos, né? E aí vai tomar sua decisão. Pode ser que nesse momento alguém consiga desgarrar dentre os 3 primeiros, né? Mas, ao que tudo indica, teremos aí um domingo absolutamente emocionante. E alguém vai sobrar. Alguém vai chorar. Outros 2 vão continuar na campanha, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.